Eu sou João Brandt, secretário de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República do Brasil. Vou conduzir esse processo do anúncio do lançamento da Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudança do Clima. A iniciativa ela parte de uma ação conjunta entre Brasil, ONU e Unesco, aqui representado na figura da diretora-geral Audrey Azoulay, a quem eu já agradeço muitíssimo a presença, e teve já a adesão de 6 países: Chile, Marrocos, Dinamarca, França, Reino Unido e Suécia. Nós temos a honra também de contar com a presença da ministra Camila Vallejo e da embaixadora da Suécia no Brasil, Eva Pedersen, para representar os países que aderiram. Nós vamos ter, então, as falas da diretora-geral Audrey Azoulay, da UN Under-Secretary-General for Global Communications, Melissa Fleming. Nós vamos ter a fala também do ministro Paulo Pimenta, como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Nós temos a presença do Fábio Toretta, que aqui representa a ministra Marina Silva, que teve que acompanhar o presidente na reunião bilateral que acontece nesse momento, chefe da assessoria de comunicação da ministra Marina. Muito obrigado, Fábio. Nós temos a presença do secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Laudemar Aguiar, aqui representando o Itamaraty. A iniciativa circulará um release específico com dados mais completos da iniciativa. Já há um site no ar colocado pela Unesco e um outro site de referência da ONU. Ela passa agora a entrar em caráter operacional. Ela já tinha sido anunciada como algo que o Brasil iria construir, e ela parte de 3 focos. Há um fundo para construção de ações de pesquisa, de estratégias de comunicação e de campanhas, que será sediado pela Unesco, e há uma série de outras ações que vão ser depois anunciadas ao longo do desenvolvimento da iniciativa. Então, para começar a nossa cerimônia, eu gostaria de chamar aqui o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o ministro Paulo Pimenta. Boa tarde a todos e todas. Peço licença aqui para não ter a necessidade de cumprimentar mais uma vez a todas as autoridades que estão aqui presentes, senhoras e senhores, dizendo a nossa satisfação. O presidente Lula, desde o início deste ano, quando nós trabalhamos o planejamento, a programação do G20, fez questão de afirmar a necessidade de que nós pudéssemos, ao longo deste ano, construirmos respostas concretas, iniciativas que pudessem não só ser um legado da experiência brasileira à frente do G20, mas que pudessem dar consequência e encaminhamento para temas que são considerados para nós temas muito relevantes e importantes nesse momento. Vocês acompanharam a criação da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, essa iniciativa de enorme repercussão. E temos aqui uma outra iniciativa que, na opinião do governo brasileiro, na opinião do presidente Lula, é uma iniciativa muito importante, muito relevante. O tema da desinformação, o tema das fake news, o tema da integridade da informação é um tema que cada vez mais tem ganhado relevância nos fóruns internacionais. Cada vez mais há uma compreensão de que os nossos países, de que os órgãos multilaterais se esforcem no sentido de que a gente possa constituir protocolos, iniciativas comuns que possam, de uma forma ou de outra, coibir essa prática e, ao mesmo tempo, construir alternativas que sirvam como referência de informação confiável, que possamos realizar pesquisas, pensarmos juntos
conhecer iniciativas que cada país está adotando, investirmos na educação midiática para a formação da sociedade para lidar com essas novas tecnologias e as mudanças tão rápidas que elas diariamente nos trazem. Temos agora a necessidade de incorporarmos nessa agenda o tema da inteligência artificial, e é preciso que o tema da integridade da informação saia de uma discussão genérica e desça também para situações concretas e objetivas, como é o tema das mudanças climáticas. Talvez seja um dos temas mais delicados e mais relevantes para que nós possamos pensar junto. Iniciativas que vão ser adotadas pelos nossos países, que possam conhecer aquilo que cada país está fazendo e que nós possamos avançar no sentido de que os fóruns internacionais possam ir, pouco a pouco, apontando nessa direção, como foi importante o presidente Lula ter feito essa referência, essa manifestação no seu discurso do dia de hoje. A Constituição do Fundo e outras iniciativas que vão marcar essa decisão. Então, nós queremos agradecer a todos e todas, a Unesco, que desde o primeiro momento tem sido muito parceira dessa iniciativa, a ONU e aos países que já aderiram e que já fazem parte junto conosco, agradecendo aqui em nome da nossa embaixadora da Dinamarca, a todos os países que têm sido parceiros dessas iniciativas e que nós já temos, inclusive, algumas experiências concretas de como essas parcerias têm sido importantes aqui no Brasil, né? Então, queridos amigos e amigas, a gente agradece aqui em nome do presidente Lula, em nome do governo brasileiro, e que a gente vai ter como um dos legados do G20 no Brasil essa iniciativa. O Brasil que cada vez mais se esforça para ter um papel, um espaço nesse protagonismo internacional. Tivemos esse sucesso da realização do G20 e temos pela frente, em 2025, o nosso país à frente dos BRICS e a realização da COP25 no coração da Amazônia, que vai ser um grande momento, nós acreditamos, no ano de 2025, para que os nossos países possam fazer o debate sobre a questão das mudanças climáticas, sobre as definições de estratégias e, sem dúvida alguma, a nossa iniciativa dialoga diretamente com a centralidade daquela que será a pauta da realização da COP aqui no Brasil. Nós estamos na prática, a partir de hoje, iniciando os debates que serão os temas centrais da COP. Vocês podem ter certeza que na agenda da COP, do encontro da COP, nós teremos lá um capítulo específico reservado para o tema da integridade da informação. E que seremos nós, a partir dessa iniciativa que estamos anunciando hoje, que vamos coordenar esses debates preparatórios e especialmente no momento da realização da COP em Belém do Pará, trazer as conclusões e os acúmulos de tudo aquilo que a gente desenvolver a partir de hoje. Portanto, muito obrigado a todos e a todas. Nós estamos muito felizes em poder apresentar para o mundo essa iniciativa como um resultado concreto da gestão do presidente Lula à frente do G20, mas especialmente do esforço dos nossos países em aceitar esse desafio e, a partir de agora, trabalharmos de forma conjunta em torno dessa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Aproveito para citar aqui a presença de dois pesquisadores internacionais que coordenam redes de pesquisadores do Sul e do Norte Global. São a presença do Philip Howard, que coordena o IPIE, e do Camille Grenier, que é diretor executivo. O Philip Howard é presidente do IPIE e o Camille Grenier é diretor executivo do Fórum Informação e Democracia, que é um fórum liderado pela França e que reúne 52 países, inclusive o Brasil. Eu convido agora a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.
Dear ministers, ambassadors, colleagues of the UN, ladies and gentlemen, experts, members of the press, let me start by stepping aside of my notes just to congratulate Brazil for the wonderful G20 and the wonderful success this G20 has been. I would like to congratulate specifically the teams of Itamaraty that have done a wonderful work, the Sherpas throughout the year. And UNESCO has been proud and to be a privileged partner of this G20 at a level of cooperation, I think, unprecedented for us. And what we will be presenting here today is one of the results of this cooperation, which was on AI, education, but also very much on the topic of this presentation. Because the Federative Republic of Brazil has recognized the fundamental role that integrity of information plays in tackling climate disruption. Because we all know that without access to reliable information about this existential challenge, we can never hope to overcome it. And it's been mentioned very explicitly by President Lula in his remark in the plenary session. Regarding access to reliable information, the role of journalists first is essential. They can make us understand, communicate, highlight very complex scientific information. They can also investigate environmental injustice and demand accountability, not only from government, but also from businesses or citizens. And the role that they play, the role of information, is essential to overcome the dissonance between knowledge and action. They act as a bridge between science and society, and it's a bridge that we need. We've seen also during the pandemic that it is an essential bridge for our collective future. But we also know, and UNESCO has shown it in a report, that many of them risk being silenced. In a report we released, we show that 44 green journalists have been killed over the last 15 years. Or 70% of the journalists surveyed told us that they had experienced attacks, threats, or pressure when covering environmental issues. And on most social networks, according to the French National Center for Scientific Research, CNRS, up to a third of accounts discussing climate issues promote climate skepticism. And this is the reason why the focus of this year's edition of World Press Freedom Day, which was co-organized by UNESCO and Chile, was especially on this issue, the need for information as a public good for overcoming the environmental crisis. And this is also why we adopted a global roadmap to chart the course for the coming years. We do this at UNESCO by working on the regulation and the principle for governance and regulation of digital platforms, like the one we published last year. We also include climate issues in our upcoming online course on media literacy for teachers and students, but also for those who produce content online, who have also to be part of the game as they have massive audiences. But most important and first and foremost, it's in this roadmap that this very tangible initiative takes place. I'm very proud to be with you today to launch it, this global initiative for information integrity on climate change, together with the UN family and the Federative Republic of Brazil. It's one of the very tangible results of this G20. It will be a coalition of countries, international bodies, and other stakeholders from all regions of the world. And I would like to thank very much Chile, not only for the legacy of the last May conference, but for being part of this initiative. Chile, Denmark, Madam Ambassador, France, Morocco, Portugal, Sweden, and the UK for having already committed to contributing to this initiative with us.
Together we aim to promote and defend the integrity of information on climate change through research funding, but also through strategic action, advocacy and diplomacy. Through a fund, which is the core of the initiative, we will have the creation of a network of international research groups, development of guidelines and best practices for stakeholders, such as policymakers, educators, to raise global awareness on climate information. And of course, we have in sight the next big moment for Brazil and for the world, which will be the next COP, the COP30 next year in Belém in Brazil. A lot of hopes of the world are directed toward this COP. There will be a lot of pressure for, again, the Brazilian government, the Brazilian diplomacy, but now we know we can expect no less from Brazil. And we will all try to support the country to make this initiative a success, because it's one of the last, let's say, hopes of the younger generation, but also the world in general regarding climate disruption. This initiative we will be able to present the result of this initiative at the COP in Belém, and we will work hard this year to make it a success. I would like to encourage, like I have did in the plenary session, all the other member states to join this initiative, to contribute to the fund and to the initiative. And I'm very proud of this legacy for the UN, for UNESCO, for Brazil, and for what it will bring to better information on the most existential issue that we collectively have to face. So thank you very much. Obrigada, thank you Brazil, thank you the UN, thank you the member states who join us. Thanks. Thank you very much to UNESCO's Director General, André Azoulay. I invite now the Undersecretary General for Global Communications at the UN, Melissa Fleming. Thank you, Melissa. João, and thank you, dear colleague, the Director General of UNESCO, Audrey Azoulay, and it's so great to see all of you here and all of the member states who joined, Minister Pimenta. Just to add, as we are here at the G20 in Rio, as you saw, the subject of climate change was front and center, and meanwhile in Baku, negotiations are ongoing. And I remember reading Politico this morning saying actually all eyes in Baku have paused and have turned to Rio to send the message back to Baku that that action needs to be taken. And the Secretary General this morning also said our window to avert climate catastrophe is narrowing. And as we see, including in this country, the climate crisis is already causing immense suffering and chaos around the world. And so it's clear, and those of us in this room, I'm sure, know that we must rapidly and dramatically cut global emissions and act now to kick the world's addiction to coal, oil, and gas, and accelerate the transition from fossil fuels to renewables. We at the UN and the whole UN family has been sounding alarm bells and offering solutions for years. But we don't just have a problem with pollution from emissions. We face an information pollution too, which is flooding our feeds with conspiracies and lies. It's powered by special interests who for decades have invested billions in aggressive lobbying and also deceptive advertising with one purpose, and that is to obstruct the energy transition, seeking to deny scientific facts and eroding trust in climate science and solutions, while harassing the very people who are trying to bring those facts. And DG of UNESCO just mentioned the really critical role of journalists who are under attack. And not only journalists who are reporting on the climate are being attacked physically and online, but we also see climate scientists, climate activists facing threats. So whatever the message, the aim
is to get the public to disengage. And I'd just like to recall that in 2022, the Intergovernmental Panel on Climate Change, or the IPCC, stated that, and I quote, "Deliberate undermining of science was contributing to misperceptions of the scientific consensus, uncertainty, disregarded risk, urgency, and dissent." So recognized by the IPCC scientists around the world. And I think finally today, the growing numbers of people are waking up to the harms that are caused by climate disinformation. And they're waking up to the fact that we're living not just in polluted environments, physical environments, but we're living in toxic information ecosystems, and they're demanding change. And that is why Brazil's presidency of the G20 is so welcome. Its recognition that information integrity is fundamental to make progress on everything that we're trying to achieve. And it's on the agenda for the first time. And meanwhile, UNESCO has been working very hard on media literacy. It released a very important guidelines for regulators. And at the UN this June, we released UN Global Principles on Information Integrity. And also, if those of you who followed the General Assembly, you will have seen that a very important global digital compact was adopted by member states. And there is a very important section that every member state there signed on to on information integrity that reinforces the importance of of viable information that people can access. But it also calls for an assessment of the impact of mis and disinformation on the Sustainable Development Goals. And I think that this initiative will help with that. So we have momentum, and now we have a new initiative. And I really would like to thank the government of Brazil for this being so visionary and really pushing for it, and for UNESCO for having immediately taken part and agreed to become the co-chair and where the fund is going to be based. Thanks for your leadership. And then there are all these member states that were just named. Thank you very much, many of them in the room, who are going to be joining forces with us, as well as civil society, and you were already introduced. We're having a parallel event right now in Baku, and many civil society members are really enthusiastically joining forces already. These are fact checkers, they're academics, they're also journalists. And then we also have UN partners on board, really important ones, UN Climate Change, or UNFCCC, as well as the World Meteorological Organization. So we believe that this global initiative is the chance to turn the tide against the forces of inaction and to fight back on three fronts. And these were outlined, but just to emphasize, we will be convening this global network, this coalition of partners to promote the strengthening of information integrity in the climate space. And then research is going to be so important. Too little is known about the workings of climate disinformation, as well as its widespread impacts. Particularly in many parts of the world, there is no research at all. And so we hope to step in and fill that gap, especially in the Global South. And then third, through our communications responses. It's one thing to understand that we have a problem and to know that there are disinformation narratives that are leading people to think that there is no climate change or that it isn't such an urgent problem. But we need to be communicating the facts, the science. We must get bolder, smarter, and more strategic in our advocacy, not just in what we communicate, but how. And so our goal is to press our very compelling case, this existential case, so we don't reach a point of no return before we reach this seminal summit that will take place here, COP30 in Brazil. Thank you.
Thank you, Melissa, and for all the engagement of UN on that. Eu queria chamar agora o secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Laudemar Aguiar. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, gostaria de saudar todos os presentes, especialmente a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, a subsecretária-geral para Comunicações Globais, Melissa Fleming. Lembrar, quando se fala de ONU, Unesco, outras agências da ONU, não falar só na terceira pessoa. Quando falamos da ONU, quando falamos da Unesco, somos nós. Somos os países membros que fazemos parte da ONU e da Unesco. E por isso tão importante essa reunião e o multilateralismo. Saudar o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ministro Paulo Pimenta, a secretária-geral do Governo de Chile, Camila Vallejo, the Ambassador of Denmark to Brazil, Eva Petersen, e o representante da ministra Marina Silva, Fábio Torreta, assessor de Comunicação Social. É uma honra participar dessa cerimônia de lançamento da Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudança do Clima, que aborda dois dos principais desafios que a humanidade enfrenta no momento. A transformação das interações proporcionadas pelas plataformas digitais reconfigurou o universo da comunicação em massa. Apesar do potencial de conectar pessoas e gerar prosperidade, há enormes desafios e efeitos colaterais. A desinformação e o discurso de ódio representam grave ameaça à coesão social, aos valores e instituições democráticas e à crença na imprensa e no conhecimento científico estabelecidos. E podem comprometer o debate público sobre questões extremamente relevantes, das quais as mudanças climáticas saltam aos olhos. Como disse a diretora-geral da Unesco, é uma questão existencial. O Brasil está convencido de que a ciência é que deve guiar políticas de mudança do clima e não opiniões ou intuições. Hoje já existem tecnologias e exemplos bem-sucedidos para combater a mudança do clima de forma efetiva. A divulgação do contrário, no entanto, tem sido um dos maiores obstáculos que enfrentamos para reduzir emissões. Na raiz do problema está o modelo de negócios digitais ancorado na economia da atenção, que, com a finalidade de maximizar resultados comerciais, potencializa a reprodução de informações distorcidas e falsas. Contribuem, assim, para a polarização ideológica que afetam, sobretudo, grupos minoritários ou marginalizados da sociedade. No plano externo, agentes estatais e não estatais, sob o abrigo frequente do anonimato, vêm promovendo narrativas falsas que violam a soberania de países e interferem em seus processos internos, além de contribuir para o encerramento de embates e crises e para o prolongamento dos conflitos armados e das batalhas narrativas. O Brasil atua no plano externo com vistas a promover a construção da confiança e a garantia da integridade e confiabilidade das informações circulantes em ambientes digitais, bem como para assegurar a proteção dos cidadãos contra a disseminação de informações falsas, o discurso de ódio e outras formas de conteúdo nocivo. Em paralelo, salientamos a importância fundamental do acesso à informação e da liberdade de expressão. O ambiente digital, com intenso fluxo de informações e ideias, pode e deve contribuir para o acesso à informação de qualidade e para um debate público enriquecedor, livre, plural e diverso. O Brasil defende a adoção de políticas transparentes e responsáveis por parte das empresas de tecnologia em relação à moderação de conteúdo, ao algoritmo de recomendação e ao tratamento dos dados pessoais, visando a minimizar a proliferação de conteúdos falsos ou ilícitos e a defender os direitos dos usuários, inclusive no tocante à preservação da privacidade. Também assinala que a defesa da integridade da informação em ambientes digitais deve orientar-se por requisitos de legalidade, necessidade e proporcionalidade, e não pode ser instrumentalizada para criar barreiras ao direito de livre expressão ou restringir o acesso à informação. Ao longo de 2023 e 2024, o Brasil, e devo ressaltar a enorme cooperação com a SECOM da Presidência da República nesse sentido, engajou-se ativamente em diversos fóruns internacionais que trataram da temática,
composição equilibrada entre o combate à desinformação e o discurso de ódio, de um lado, e o exercício da liberdade de expressão e a defesa do acesso à informação como direito coletivo, de outro. Advogamos pela cooperação internacional como meio para o enfrentamento dos desafios da desinformação e do discurso de ódio em ambientes digitais. Essa iniciativa que hoje lançamos, e agradeço mais uma vez também aos países que se juntaram a essa iniciativa, como a Dinamarca e o Chile, representando os demais, é exemplo paradigmático de cooperação nessa área, dirigido ao maior desafio que a humanidade enfrenta no momento. Novamente, como disse a diretora-geral da Unesco, é uma questão existencial. Também é símbolo da necessidade de consolidarmos a união das pautas e políticas ambiental e digital em torno da chamada dupla transição. Com isso, desejo a todos um excelente roadmap até a COP30 em Belém, em novembro do próximo ano. Obrigado. Obrigado, embaixador Laudemar. Eu vou chamar agora, a pedido da, eu não sei se a equipe da ministra Camila, já está. Ministra Camila Vallejo, um prazer tê-la de novo. Nós de manhã anunciamos um memorando de entendimento entre Brasil e Chile sobre o tema da integridade da informação, e nesse momento temos a oportunidade de ter a ministra novamente aqui, representando o Chile, nesse bloco dos primeiros países a aderirem e representando outros países que também não puderam estar representados. Ministra, por favor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, estamos felices, contentos desde el gobierno de Chile. Con el presidente Gabriel Boric queremos obviamente partir agradeciendo esta organización tremendamente relevante para el mundo entero, liderada por el presidente Lula da Silva, que nos ha invitado a conversar no solo sobre las economías principales que se congregan en este espacio, sino que cómo van contribuyendo sus representantes a enfrentar desafíos tan importantes como el hambre, la pobreza, la crisis climática, y cómo la gobernanza de nuestras instituciones multilaterales contribuyen a esos objetivos. Y evidentemente que esta agenda que hemos ido construyendo no solo ahora con el G20, sino que desde hace un tiempo con UNESCO, las Naciones Unidas, con varios países, hemos ido por primera vez desde Chile sumándonos a un debate que es sumamente complejo, pero muy necesario de abordar con seriedad, con perspectiva obviamente democrática y en el marco de los derechos humanos. Hemos hablado del cambio climático en este encuentro. Todos los países han intervenido, han participado, porque efectivamente uno de los problemas más severos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Sus efectos adversos están desplazando a comunidades enteras, además de generar enormes pérdidas de vida humana y demandando esfuerzos financieros y económicos desde el Estado que son muy significativos para mitigar sus consecuencias y para poder también reconstruir comunidades completas. Durante años el mercado desregulado, el crecimiento sin límite, la explotación de nuestras riquezas naturales sin regulación alguna ha sido un factor decisivo para la aceleración de estos impactos. Y esto ha afectado irremediablemente a los más pobres, a los más vulnerados. Hoy requerimos una respuesta global y evidentemente coordinada, además de urgente, que no solamente piense en el futuro, sino que en el presente de nuestros pueblos, para las generaciones actuales y obviamente las que vienen. Aquí tenemos una preocupación directa. Nuestra región obviamente no está exenta de los graves efectos de esta amenaza. Hemos vivido y padecido incendios devastadores, y los seguimos viviendo, que han destruido familias, historias de vida, ciudades y tesoros también de la humanidad, como lo es el Amazonas. Las lluvias torrenciales también nos están impactando, golpeando de manera indiscriminada a diversos países de la región, haciendo evidentes las consecuencias que vivimos día a día. Ello, sin embargo, no ha sido obstáculo, sorprendentemente, para quienes trabajan de manera coordinada por negar su existencia, minimizando sus efectos y dificultando la toma de decisiones de los estados.
Así entonces, el cambio climático no es el único desafío que debemos enfrentar como humanidad, pues nos encontramos amenazados también por el fenómeno de la desinformación, el que se propaga de manera acelerada y que se moviliza en todas direcciones, transformándose en un problema que afecta a nuestras democracias y que debemos abordar con sentido de urgencia, multilateralmente y de manera muy responsable. En particular, la desinformación sobre la crisis climática y el cambio climático genera efectos profundamente nocivos, no solo porque obstaculiza el avance de políticas basadas en la evidencia, sino que también amplifica la incertidumbre, genera confusión y conduce a la inacción de la ciudadanía. Obstaculiza también, por tanto, sus capacidades de resiliencia. ¿Cómo podemos prepararnos, movilizar recursos y actuar para enfrentar algo cuya existencia muchos intentan negar? A pesar de que Latinoamérica es un continente profundamente amenazado por los efectos del calentamiento global, los estudios sobre desinformación y cambio climático en la región son aún muy limitados, prácticamente inexistentes. Reducir esta brecha de investigación respecto a los países más ricos, que aún sigue siendo poca o muy baja, no nos gustaría más, es una necesidad para nuestras naciones, pues podremos comprender mejor las dinámicas de este fenómeno en el sur global. Y esto es precisamente lo que busca también esta iniciativa. Para Chile es un honor formar parte de este esfuerzo colectivo que busca promover y defender la integridad de la información sobre la crisis climática, mediante además un financiamiento de investigaciones y acciones estratégicas, de promoción diplomática, entre otros. Además de impulsar esfuerzos para informar y reforzar la comunicación oficial sobre el cambio climático, información veraz, precisa, simple, que llegue a las comunidades. Desafío para la comunidad científica. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha trazado una agenda de trabajo para contribuir al desarrollo de la integridad informativa en Chile. Un paso significativo que hemos dado como país fue la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, que elaboró 72 recomendaciones, muchas de las cuales estamos actualmente implementando, con campañas que le entregan herramientas a la ciudadanía para identificar la desinformación o el avance en la regulación de las plataformas digitales, por ejemplo, en contextos electorales, cuestión que no existía en nuestro país. Estamos promoviendo la educación digital, educación medial, a través de una campaña para estudiantes de educación superior, funcionarios y funcionarias públicas, también en las escuelas y a dirigentes y dirigentes sociales. No obstante, somos conscientes de que los esfuerzos aislados no son suficientes porque esto es un fenómeno que no tiene fronteras. La desinformación es un problema global, amplificado por las plataformas en las que se viralizan, porque ellas no tienen tampoco fronteras. Plataformas que tienen un carácter transnacional y que no se encuentran reguladas, al menos no en todos los países del mundo. Y en este sentido es indispensable avanzar hacia una gobernanza global de auto y corregulación para enfrentar la desinformación. Desde Chile tenemos la convicción de que para combatir esta problemática, la de la desinformación, necesitamos un enfoque multilateral en el que logremos confluir para fortalecer la resiliencia social y garantizar que nuestras comunidades tengan acceso a información confiable, libre de manipulaciones, veraz, fidedigna. Para nosotros, esta iniciativa representa una respuesta correcta al llamado urgente de la comunidad internacional para proteger la integridad de la información como un derecho y un bien público esencial. Chile es un país que cree en el multilateralismo. Nuestro presidente Boric ha dado demostración con creces de aquello. Hemos aprendido como nación expuesta a fenómenos naturales extremos que la colaboración y la preparación son esenciales para enfrentar los desafíos más complejos que viven nuestras naciones y el mundo. Este mismo principio nos guía en esta cumbre, donde reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con la comunidad internacional para proteger el espacio informativo, fomentar la confianza en la ciencia y promover acciones que enfrenten la desinformación sobre el cambio climático. Estamos convencidos de que tales desafíos como son la desinformación y la crisis climática solo pueden resolverse con más democracia, mayor cooperación y un decidido compromiso. No solo palabras, sino que acciones.
Desde Chile seguiremos trabajando para que esta iniciativa sea un punto de inflexión en la construcción de un futuro más informado, inclusivo y sostenible. No me queda más que reiterar mi agradecimiento al Gobierno de Brasil, representado el día de hoy a través de sus ministros, también a UNESCO, a las Naciones Unidas, a la Embajada de Dinamarca acá presente y además a los países que han ido adhiriendo como Portugal, Francia, Reino Unido, Marruecos. ¿No me falta ninguno? Bueno, van a seguir sumándose, eso esperamos. Muchas gracias, esperamos que este camino que no ha partido desde acá, pero se refuerce porque esta va a ser una nueva etapa en esta consolidación del multilateralismo en torno a la agenda de integridad informativa para combatir un factor tan nocivo en nuestra democracia como lo es la desinformación. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Muchas gracias. Por último, chamo a embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Pedersen, com quem, aliás, a gente tem, com Dinamarca, Finlândia e União Europeia, nós temos tido uma parceria na área de educação midiática muito frutífera, pelo qual eu também agradeço. Então, convido a embaixadora Eva Pedersen para fazer uso da palavra. Muito obrigada, excelentíssimos ministro Paulo Pimenta, ministra Camila Vallejo, diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, subsecretária-geral para Comunicações Globais da ONU, Melissa Fleming, secretário Laudemar Aguiar, em nome das quais cumprimento as demais autoridades presentes e os convidados. É uma honra representar Dinamarca neste evento e afirmar nosso compromisso com a promoção da integridade da informação sobre mudanças climáticas. A disseminação de informações falsas é o maior risco global de curto prazo. Esta foi a conclusão do relatório de riscos do Fórum Econômico Mundial deste ano. E a razão é clara. Ao distorcer informações críticas, se mina a confiança que as pessoas têm nas políticas e nas instituições e se desaceleram as ações políticas de urgência. Hoje podemos observar a desinformação em quase todos os aspectos da sociedade. E a área de clima não escapa, tragicamente, porque acaba agravando a situação e colocando em risco os avanços necessários para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Com a presente iniciativa que lançamos aqui, a iniciativa do Governo do Brasil e Unesco, queremos reforçar a integridade das informações sobre mudanças climáticas. E a Dinamarca espera deseja que a iniciativa também ajude a fomentar o diálogo e debate construtivo ao longo dos diferentes aspectos políticos na área de mudanças climáticas. Precisamos lutar contra as câmaras de eco e as bolhas de informação que tomaram conta de nossas sociedades. Precisamos de um diálogo e debate baseados na liberdade de expressão e na tolerância, e a integração de informação é fundamental neste contexto. A Dinamarca presidirá a União Europeia na segunda metade de 2025, ou seja, durante a COP30 aqui no Brasil. E neste contexto, e como uma contribuição à iniciativa que lançamos hoje, estaremos trabalhando com a secretária de Comunicação da presidência brasileira para oferecer a um grupo de veículos mediáticos de diferentes partes do mundo ferramentas para fortalecerem o seu arcabouço teórico e prático do tema. E estaremos também abertos a apoiar esta importante iniciativa de outras formas relevantes. Muito obrigada e parabéns a todos os envolvidos na criação dessa iniciativa. Muito obrigado, embaixadora. Eu queria chamar aqueles que se pronunciaram para virem à frente para que a gente possa fazer uma foto. E na sequência, nós já teremos o ministro vai ter que sair por conta da entrevista coletiva do presidente Lula, mas a gente tem a oportunidade de responder algumas perguntas que eventualmente haja.